Nós vamos iniciar então estudando esse conceito do display, né? Então, nós vamos abrir um código-fonte aqui e eu vou abrir esse arquivo que eu já deixei pronto aqui para nós, que é o Flexbox Visão Geral, e vou dividir a tela ao meio, e nessa segunda tela aqui eu vou abrir a versão CSS dele. Este meu arquivo aqui ele é bem simples, ele tem só um head bem simples fazendo uma chamada para esse arquivo de CSS que está aqui no lado, e depois nós vamos trabalhar cada um dos elementos do Flexbox para vermos como ele se comporta. Por padrão, essa parte inicial aqui que nós não vamos alterar, eu defini uma fonte family como Arial, o H1 tem um texto padrão definido e é definido um container então com uma largura de 400 pixels e uma borda verde, né, ao redor para que a gente possa ver os elementos do container sendo apresentados para nós. E o resultado então pode ser visto aqui neste arquivo. Então já está pronto aqui, nós vamos estudar cada um desses elementos. O primeiro elemento que nós temos aqui, ó, que tem esse título display block, é quando eu crio uma div, uma section da classe container, ou seja, que vai ter essa largura de 400 pixels e essa borda verde, né? E tenho 4 divs ali dentro. E nesse caso não tem nenhum display, o display por padrão, num elemento CSS padrão, o display é chamado de display block, por isso eu coloquei esse título de display block, e o resultado é apresentado assim para mim, né? Um elemento abaixo do outro. Se eu colocar aqui essa classe container com flex, que é o segundo elemento, né? Então eu vou agora adicionar a essa div, né, a essa section aqui, ainda um display flex. Eu resolvi trabalhar dessa forma, que é como o origami está apresentando, porque também é a forma muito comum de quando nós utilizamos, por exemplo, alguns frameworks de CSS, como o Bootstrap, ou como o Semantic UI, o Buma, né? Que nós vamos colocando elementos, classes HTMLs, né? nesse atributo, classes aqui dentro, né? E para poder colocar mais elementos. Então, eu não crio uma classe muito grande, mas são classezinhas pequenas, com elementos a mais que eu vou adicionando, né? Eu posso colocar um display flex, um outro display grid, e vou colocando esses elementos assim. Então, resolvi apresentar dessa forma aqui também nos nossos exemplos, porque depois, quando você utilizar um framework de CSS, você já está acostumado com isso. Também é muito importante conhecer tanto o CSS Grid quanto o Flexbox, porque esses principais frameworks de CSS usam esses conceitos, e para que você consiga usar bem esses frameworks, você precisa conhecer esses dois conceitos razoavelmente bem. Então, quando eu coloco um display flex, neste momento, então, os elementos são mostrados um lado do outro para mim. Mesmo que seja uma div, e a div por padrão tem um display block, né? Ela ocupa uma linha toda na div, que foi o que aconteceu aqui, né? Ela ocupou a linha inteira dentro daquela outra div principal que ela tinha. No display flex, isso já não é verdade. Cada elemento ocupa só o espaço dele, né? E fica um ao lado do outro. Embora isso possa ser alterado também, é o que vamos ver agora. Então, por padrão, isso acontece assim, né? Então, se eu coloco mais elementos, neste caso aqui, então eu usei ainda o display flex, igualzinho ao container, coloquei 7 elementos aqui de texto, né? Teste 1, teste 2, até o teste 7, são 7 divs que eu coloquei aqui. Agora, nesse exemplo, veja, eu coloquei teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, e o elemento vai escapar de fora dessa minha grade principal, dessa minha div principal, né? Isso acontece porque a palavra teste vai ter que ser disposta ali dentro. Ela até quebrou a linha, ela tentou quebrar a linha para dispor um pouco melhor, mas eu tive que ter um espaço para escrever a palavra teste inteiro e não couberam, então, neste caso, conforme o tamanho da minha fonte e tal, esses elementos, não foi possível alocar esses elementos dentro daqueles 400 pixels que nós definimos aqui como a largura do meu container. Para isso, então, nós temos mais uma característica, que nós vamos usar o mesmo exemplo, né? Veja que aqui, esses exemplos que vão da linha 21 até 30, praticamente é o mesmo exemplo da linha 32 a 41, mas eu coloquei mais um elemento chamado FlexWrap. Então, nesse FlexWrap, ele está dizendo que a chave FlexWrap, que ela controla se esse container pode ou não ter mais do que uma linha. Eu estou falando que ele pode ter mais que uma linha, ela é o wrap, ela pode ter mais que uma linha, né? Se nós voltarmos lá naqueles exemplos que eu apresentei para você antes, no primeiro vídeo, né? Então esse FlexWrap ele mostra que se eu coloco FlexWrap como wrap, ele quebra a minha linha então, né? E joga para a próxima linha. O padrão é no wrap, ele não quebra, né? Não preciso escrever nada. E também posso ter o wrap reverse,
que ele faz o wrap então de trás para frente, né? Primeiro do final da linha de trás para a próxima linha. Neste exemplo, então, se nós olharmos agora o resultado que nós teremos, né, será isso aqui, né? Então, eu tenho teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Não cabe o 5, 6 e o 7, ele quebra a linha e coloca na linha de baixo. Então, é o mesmo exemplo de cima usando o flex wrap. E veja que agora ele já não precisa mais ocupar duas linhas aqui, né? Ele consegue esticar um pouco esse teste para apresentar ali. Aqui, nesse exemplo anterior, ele tentou apertar o máximo possível, mas mesmo assim não foi possível colocar dentro deste exemplo, né, aqui. Então, é um outro exemplo que nós temos. Neste outro exemplo aqui, eu tenho 3 elementos, né, teste 1, teste 2, teste 3, e tenho esse flex item 1 aqui, que mostra que esse elemento ele pode crescer até ele ocupar o máximo da página, né, o máximo daquela div principal dele, que é o flex container. Então, ele pode esticar o máximo. Eu posso também colocar só que um elemento estique, ou 2 elementos, e os outros não. Por exemplo, eu posso, como nesse exemplo aqui de baixo, ó, eu fiz com que o primeiro pudesse crescer e os outros 2 não. Então, neste caso, veja, o primeiro cresce e os outros 2 ocupam só o tamanho máximo que eles precisam, o tamanho mínimo que eles precisam. Se eu colocasse 2 elementos como o flex igual a 1, né? Então, veja, ele teria que ter um espaço para o 3 e os outros 2 ele distribuiria automaticamente para que coubesse ali dentro. Então, veja, funciona da seguinte forma. Se eu tivesse aqui nesse flex 2 valores, né, eu poderia ter um primeiro e um segundo valor. O primeiro valor é se ele cresce ou não, qual é a prioridade de crescimento ou não. Esse valor, quanto maior o valor, mais prioridade de crescimento ele pode ter. Eu posso ter uma div com um flex igual a 1 e uma outra div com flex igual a 2, então aquela que tem flex igual a 2 ela vai crescer mais. E também posso ter um flex shrink, que é o quanto ele pode diminuir. Caso precise diminuir, o quanto ele pode diminuir. E daí seria o segundo elemento que eu colocaria nesse flex aqui, né? Nós não vamos mostrar isso agora, mas tem uma explicação toda aqui neste material, explicando também como é que eu posso fazer o shrink, né? Que a capacidade que ele tem de diminuir caso seja necessário, né? Então, esse é um exemplo. Então, veja, com isso, nós temos uma visão geral, então, de como criar um display flex, usar o wrap para quebrar linha, caso seja necessário, né? E crescer um elemento, caso precise crescer esse elemento, um ou mais desses elementos dentro dos meus flex items.